Mas vamos lá, algumas aplicações, e eu peço a Deus, ao Espírito, que ela fale ao seu coração. Essas aplicações falem ao seu coração. Primeira verdade, a oração é um elemento primordial na vida da igreja. Você crê nisso? Amém. Sim. Antes de iniciar sua missão, os discípulos buscaram a Deus juntos, mostrando a importância da oração coletiva. A unidade da oração fortalece a igreja e prepara o coração para fazermos a obra de Deus. Antes de fazer, é necessário orar. 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 Nós temos muitos trabalhos aqui na igreja, você viu aqui. Mas, para que esses trabalhos sejam realizados, é necessário, em primeiro lugar, nós orarmos ao Senhor. Pedir ao Senhor a sua bênção, a sua direção. Sabe por quê? Porque a obra de Deus ela não é feita com base na nossa força, com base na nossa sabedoria. Sabedoria. Ela não é fácil, ou melhor, ela não é feita com base na persuasão, mas no testemunho interno do Espírito. Então, por exemplo, nós como igreja aqui, nós precisamos orar. Orar por quê, pastor? Para que Deus nos abençoe, o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, o Senhor abençoe os investimentos dessa igreja, o Senhor abençoe os planos dessa igreja, o Senhor abençoe os pastores dessa igreja. Ore por todos, mas a oração fortalece a vida do povo de Deus. Uma vez perguntaram ao grande pregador Charles Spurgeon, por que a igreja do Tabernáculo em Londres cresce tanto e as suas pregações alcançam os corações das pessoas? Em nenhum momento Spurgeon disse, porque eu sou o melhor pregador da Inglaterra. Ele não fez isso. Em nenhum momento Spurgeon disse, porque os meus sermões são publicados todas as manhãs de segunda-feira. Não. Spurgeon simplesmente diz, porque enquanto eu prego, há uma igreja que ora por mim. Spurgeon entendia que o crescimento do Tabernáculo Metropolitano de Londres era fruto da oração de uma igreja que estava clamando ao Senhor. Quando a igreja ora, grandes coisas acontecem. Queremos a bênção de Deus na primeira igreja batista em Planalto Calcaia? Sim. O que é que devemos fazer? Orar. Quando nós orarmos, os céus se abrirão e Deus derramará a sua bênção sobre nós. Você crê nisso? Então ore, meu irmão. Vamos orar, pedir ao Senhor Deus que faça grandes milagres na vida da nossa igreja. Amém. Ah, pastor, mas só serve a sua oração. Jamais. Não vá com essa não, viu? Ah, mas a sua oração é forte. Não, é fraca também, igual a sua. O poder não está na pessoa, o poder está em Deus. Lógico que eu posso orar por você e você pode orar por mim. Mas a oração não depende de quem ora, depende de quem atende. O poder está em Deus. Então ore, até no seu quarto, fechado, sem palavras, com lágrimas nos olhos, mas ore ao Senhor Deus. Segunda verdade desse texto, a soberania de Deus permeia cada área da vida da igreja. Olha que coisa interessante, Deus está agindo na vida da sua igreja. Pedro reconhece que tudo o que aconteceu com Judas fazia parte do cumprimento das Escrituras. Em outras palavras, nada escapa ao controle soberano de Deus, principalmente se tratando da vida do seu povo. É Deus quem conduz a obra. Essa obra aqui, por exemplo, ela não depende de mim jamais. Ela é uma obra estabelecida e edificada pelo seu cabeça, Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Se o pastor João morrer, se o pastor Tiago morrer, o que é que vai ser dessa igreja? Ela vai continuar crescendo com outros pastores. Quem? Deus vai levantar, meu irmão. Vai levantar. Não depende de nós. Nunca pense nisso. Nunca. Ela é uma obra exclusivamente divina. Nós somos meros instrumentos. Ah, pastor, mas eu ouvi alguém dizendo assim, essa igreja está de pé por causa de mim. Joga uma pedra nesse... Jogue não. Está errado isso. Não, irmãos. A obra pertence ao Senhor e é Ele o que é o controle de todas as coisas. É o dono da obra. É dele. Pedro diz, irmãos, foi Ele quem conduziu tudo. Ele é o Senhor da igreja. Você crê nisso? Amém. Terceira verdade desse texto. Líderes, segundo o padrão das Escrituras, são uma bênção para a vida da igreja. Do contrário, também é verdade. Líderes que não são segundo o padrão das Escrituras é uma maldição para a vida da igreja. Mas aqui eu quero falar da perspectiva da bênção. Líderes
no padrão da Bíblia, no padrão da Escritura, é uma bênção. A escolha de Matias mostra que Deus deseja líderes fiéis e que tenham caminhado com Cristo e possam testemunhar deles. Líderes não são ou não devem ser escolhidos com base na popularidade, mas com base no compromisso com Cristo, em critérios justos e condizentes com a sua vocação. É assim que a Bíblia ensina. A liderança deve seguir o padrão das Escrituras. Padrão. Liderança da igreja não é... liderança da igreja não é imposição, não é? Liderança da igreja não é herança familiar, pastor morre, mas tem que ser o filho que vai continuar. Não é isso. Pode até ser que seja vocacionado, na maioria das vezes não é. Não é isso. Igreja também não é uma espécie de cabide de emprego. Então só vai ficar melhor as pessoas da minha confiança, só você aqui. Se eu morrer, você fica aqui, bota aqui, fica entre nós. Não é isso. Não é assim que as coisas funcionam. Liderança da igreja são aqueles que são escolhidos, reconhecidos e ordenados, porque a sua vida reflete as exigências das Escrituras. Não é a popularidade, mas a fidelidade que determina uma liderança fiel. Nós precisamos ser exigentes, irmãos, quanto a essas coisas. Sabe por quê? Porque as coisas estão muito bagunçadas por aí. O negócio está muito frouxo. E quem é sério acaba ficando comprometido. Você nunca viu aquela expressão, né? É tudo farinha no meu saco. Não tem essa expressão? Mas as coisas não são assim. Nós precisamos ter critérios. Nós precisamos ser zelosos para que Deus abençoe a sua obra. E nós temos que ser parte nesse ministério. Você crê nisso? Amém. Vamos lá. E última lição. A submissão à direção do Senhor é essencial para a edificação da igreja. Os discípulos buscaram a direção de Deus antes de tomar uma decisão importante. Ou seja, devemos confiar que Deus guia os negócios de sua igreja. Uma vez, sim, que Ele é o maior interessado em sua obra. Ou seja, nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Então, se nós queremos ser uma igreja madura, nós precisamos ter esses requisitos que foram estabelecidos nessa passagem. Unidade na oração, liderança sábia e confiança na soberania divina. Que Deus nos abençoe e que a nossa igreja aqui, que esse ano completa 25 anos, possa continuar crescendo rumo à maturidade, mas, acima de tudo, a semelhança com seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?